Olá pessoal! Então estamos começando mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou o professor Léo Alves e vou estar acompanhando vocês em mais uma aula. Relembrando que é para se inscrever lá no canal do Félix da Cunha, que é youtube.com/canal Félix da Cunha. Pessoal, vamos se inscrever, porque se inscrevendo vocês vão estar recebendo todas as atualizações e todos os materiais que forem postados lá no nosso canal, tá bom? Então não te esquece de te inscrever lá, tá bom? Hoje então vamos dar continuidade à introdução à variação linguística. Na outra aula a gente falou sobre linguagem formal e informal. E hoje a gente vai dar uma revisada sobre o preconceito linguístico. Bom, então vamos fazer uma retomada, tá? Nós falávamos na outra aula sobre linguagem oral, ou seja, a linguagem falada, e a linguagem escrita, tá? Nós falávamos sobre a linguagem escrita e falávamos que ela é regida pela gramática da língua portuguesa, falando da nossa língua, tá, gente? Mas vamos dar uma atenção em relação à linguagem falada, tá? A linguagem oral. O que é importante a gente relembrar? Que eu dizia na outra aula que nós temos uma linguagem formal e informal, né? Ou seja, a formal é a linguagem aquela do protocolo. Isso é uma retomada que a gente está fazendo, tá? Eu dizia que lá no protocolo, a gente, por exemplo, protocolo de formatura, nós temos que seguir uma formalidade, cuidar a questão ali da gramática também, né? Quando a gente está colocando, fazendo a escrita e também na hora de fazer a leitura. Mas na linguagem informal, nós estamos falando sem muitas vezes, em algumas vezes, né, seguir bem a formalidade. A gente não usa toda a formalidade, toda a gramática da língua, enquanto estamos conversando entre amigos, em um grupo, em um momento que a gente está no encontro com familiares, né? Então, o que eu quero dizer para vocês? Muitas vezes, por exemplo, não só nessa questão, mas uma pessoa de um estado do país, por exemplo, aqui do Brasil, vamos supor um estado do Nordeste, existem características da língua portuguesa utilizada neste estado, neste local, que são diferentes, por exemplo, aqui da onde a gente está falando agora, aqui onde eu estou falando agora, que é na cidade de Pelotas, no estado do Rio Grande do Sul. Tá? Então aqui na cidade de Pelotas, no estado do Rio Grande do Sul, nós temos uma variante local da língua portuguesa, cultural pela região, tá? E que tem vários fatores. Ou seja, isso é aqui da nossa região, mas não só na região Nordeste, como eu dei exemplo, como na região Norte, como na região Sudeste. Em cada estado, em cada cidade, existem peculiaridades, existem características diferentes destes falantes. E isso não quer dizer que uma língua é uma variante da língua, né, vamos dizer melhor, é mais bonita, é mais feia, é melhor ou pior do que a outra. Todas essas variantes fazem parte das diversidades que nós temos em uma língua, no caso a nossa língua portuguesa. E o que nós vemos muitas vezes são pessoas, e isso acontece muito e é importante a gente destacar, pessoas sofrendo preconceito por conta de ter uma variante diferente daquela que está sendo utilizada no local onde está. E este é o preconceito linguístico. Isso acontece muitas vezes por variações, né, na língua, que nós vamos ver depois nas definições de variação linguística, por isso que eu trouxe essa parte do preconceito linguístico antes, variações sociais, variações por região, né? Então tudo isso, quando existe um preconceito por conta dessas diferenças, a gente classifica isso como preconceito linguístico, que é algo que não pode ser aceito e que é importante destacar, mais uma vez reforçando que, independente das variações que nós vemos, que nós vamos identificar na língua portuguesa, ou se fosse em outra língua espanhola, língua inglesa, língua francesa, não importa. Todas as línguas, elas possuem as variações culturais, sociais, como eu já disse, e isso nós vamos estar vendo mais adiante, fazendo só uma revisão com vocês dessa parte de preconceito linguístico. O preconceito linguístico não deve acontecer, nós devemos trabalhar isso e reforçar que, independente das variações que nós encontrarmos na língua, nenhuma tem, vamos dizer assim, nenhuma está certa ou nenhuma está errada.
E isso, obviamente, gente, estou falando em questão das variações no uso informal. Ou seja, independente das variantes, independente do local, elas são adequadas para cada local em seu uso. Tá, gente? Então é importante destacar isso aí também. Reforçando, nós temos, muitas vezes na linguagem formal, né, nós vamos utilizar ela seguindo o padrão da língua portuguesa. Então, nós vamos fazer um protocolo, vamos fazer um texto, seguir coesão e coerência na formalidade. Mas no informal, nas suas regiões, nós temos as variações e todas as variantes devem ser aceitas. Tá bom, gente? Por hoje é isso. Vamos seguir depois adiante, vocês vão relembrar do que eu estou falando aqui, porque a gente vai entrar a fundo na variação linguística e nas diferenças que nós encontramos nessas variações, tá bom? Foi um prazer mais uma vez estar com vocês nessa aula de língua portuguesa e até a próxima!